Tudo Santos! Saudações alvinegros, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos Zucchi, trazendo para vocês o pós-jogo aí de Internacional 1, Santos 0, mais uma derrota do Peixe. E é difícil falar quando a gente está perdendo, mas ao mesmo tempo, é, assim, a gente tem que avaliar momento do Santos, momento do Inter e todo o contexto, né, envolvido. Não dá só para analisar assim, tipo, o Santos perdeu fora de novo. É horrível, é uma sensação terrível. A gente parece que não sabe jogar fora de casa, porém tem outros pontos para analisar. Então vamos começar falando aí do jogo. Primeiro de tudo, vamos falar sobre a escalação, que a escalação ninguém acertou, né? Só o Orlando Ribeiro. Eu já tinha gravado esse vídeo, mas eu tive problemas, perdi o arquivo, então estou gravando novamente. Tá diferente a gravação, então provavelmente eu vou falar coisas diferentes, até porque já passou bastante tempo. O outro eu tinha gravado ali meia hora depois do jogo, esse aqui eu tô gravando já bem tarde. Na escalação, a gente teve João Paulo no gol, Natan na lateral direita, Luiz Felipe no lugar do Maicon, que teve a lesão, Eduardo Bauerman e Lucas Pires, e até aí tudo bem, até aí a gente já esperava. Perdão. Mas na sequência a gente teve Camacho, Carlos Sanches e Luan no meio de campo. Estranho, né? E no ataque a gente teve Ângelo, Marcos Leonardo e Soteldo. O ataque, tudo bem, né? A gente espera um ataque de Ângelo, Marcos Leonardo e Soteldo. A gente quer ver um ataque de Ângelo, Marcos Leonardo e Soteldo. Mas esse meio de campo foi muito surpreendente. Pensando em marcação, pensando em intensidade, velocidade. Eu não sei qual foi a leitura que o Orlando Ribeiro fez da equipe do Internacional para a gente poder analisar nesse sentido, no sentido de será que o Santos não precisava ter um meio de campo porque o Inter ataca muito pelas laterais e daí o meio não precisava talvez ser tão intenso? Porque o Camacho fez bem a cobertura ali do volante, não digo um primeiro volante, mas aquele meio ali marcando. O Sanches e o Luan marcaram, sabe? Então, não sei, mas eu sei o seguinte. O Santos teve a primeira chance do jogo. Logo no começo do jogo, teve uma jogada, o Sanches conseguiu abrir, chutou, a bola passou pelo lado. E aquilo ali foi promissor, porque o Santos conseguiu tocar um pouco a bola. É, o Inter até teve um gol, né? Teve uma falta, a bola passou do segundo pau e deu para ver, cara, que a gente ia tomar o gol. O Moledo cabeceou e fez o gol, só que ele estava impedido. Foi bem legal ver o desenho da linha ao vivo ali do VAR e tal. Então isso foi bacana de ver, realmente estava impedido, não tem nem discussão. Depois teve uma chance do Luan, que chutou fraco no meio do gol, nem forte, nem colocado, sabe? Foi um chute meio. Mas foi uma bola assim que o Ângelo prendeu, parecia que não queria soltar, mas quando soltou, colocou o Luan na cara do gol. E assim, na cara do gol, assim, né? De frente pro gol, ele tava fora da área ainda, mas a zaga foi recuando e dando espaço pro Luan, então o Luan teve tempo de ajeitar, pensar e deu um chute bem ruim, cara. Esse, ponto. Depois disso, até o Inter até teve uma chance com o Bustos ali e tal, mas aí aos 23 foi onde saiu o gol do Internacional, o gol que deu a vitória para o Inter. Foi uma bela jogada do Bustos, tabela com o Maurício, chegou na linha de fundo e cruzou para a área. E o grande lance é que os cruzamentos do Inter, quando chegavam no fundo, eles eram cruzados bem para trás, para realmente quem estava vindo de trás. Então o Santos teve dificuldade, então passou pelo Bauer, passou pelo Sanches, que estava mais aberto, passou por todo mundo, sobrou pro Depena, que chutou, fez o gol, daí o João Paulo não conseguiu pegar, o Bauer não conseguiu tirar, mas é uma jogada interessante, né? Porque normalmente os jogadores fecham, né? Porque o ataque fecha, né? Os atacantes fecham, então a zaga fecha, e atrás costuma sobrar espaço. Eu não sei se foi uma leitura do Mano em função do posicionamento que o Santos vem tendo em jogadas de cruzamento com o Orlando Ribeiro, ou se foi uma jogada padrão do Internacional. Então, se o torcedor colorado estiver vendo o vídeo e quiser dar a sua opinião, diga o que você já conhece dessa jogada. Mas tomamos o gol e depois, mais pra frente, quase tomamos de novo. Tipo, a gente teve ainda aos 40 um chute do Ângelo, que foi um baita chute que o Kehler defendeu, mandou para escanteio. E daí o Bustos perdeu. Ele recebeu uma jogada exatamente igual, de frente, dentro da área, uma condição ótima, e bateu por cima do gol, isolou a bola. O que a gente
teve nesse primeiro tempo? A gente teve um desenho inicial de um jogo meio parelho, que o Santos parecia estar competindo e bem posicionado, e aí a hora que o Inter se encontrou, e principalmente depois fez o gol, o Santos sumiu de campo. Muito erro de passe, assim, mas dos passes importantes, não dos passes básicos, ok, sabe? Tipo, não tava tão mais assim. É, Sanches errou passe, Soteldo nem parecia que estava em campo, o pouco que pegou na bola estava marcado e errando passe. Os laterais, quando chegavam, também não estava legal. O próprio Ângelo errando bastante passe. Marcos Leonardo só bola dividida, brigada, sabe? Não teve nada limpo para ele poder fazer a jogada e tal. Então foi meio difícil. E o Camacho tomou cartão no primeiro tempo e eu, na minha mente, eu já pensei, né? Volta com o Fernandes, volta com o Zanocelo no lugar do Sanches, que estava perdido, deixa uma estrutura de meio de campo que está mais familiarizada e que a gente sabe que tem volume de jogo, e eu, por mim, já tirava o Luan também, que não estava bem, e eu já trazia o Soteldo para o meio e colocava o Lucas Braga na esquerda, sabe? Esse é o Carlos, técnico do Santos, faria isso. Faria uma mudança ali para tentar mudar o esquema, que, assim, com os jogadores, trazendo o Soteldo para o meio para poder criar um pouco mais e tocar mais na bola, porque ele estava muito isolado no primeiro tempo. E aí o Hernando Ribeiro nos decepciona e não muda ninguém. Ele volta com o mesmo time. O time tentou fazer um domínio, mas era um domínio pífio, assim, era um domínio daqueles que eles são irreais, assim, que normalmente a gente vê muito dos times do Fernando Diniz, sabe? Que é o domínio de ficar tocando bola, tocando bola, tocando bola e realmente não criando, sabe, cara? Não tendo essas chances. O Santos teve uma outra chance aqui e tal, e tudo mais, mas muito fraco, sabe? Sem grandes finalizações. Então, aos 19, no segundo tempo entrou o Alan Patrick no Inter, ele teve uma chance, bateu para fora, pegou mal, bateu para fora. O Santos até tentou de falta com o Sanches, mas a bola desviou no jogador do Santos. Aí o Natan tentou um chute de fora, chutou para fora. E aos 35, o Romero ganhou uma bola do Bauer, ficou cara a cara com o João Paulo salvou. Também o Romero que entrou no segundo tempo. E depois o Carlos de Pena teve os 37 e no fim o jogo esfriou, o Santos tentou, mas sem muita efetividade, o Inter bem postado, e o Inter ainda terminou com um a menos, porque o Gabriel, o volante dele, se lesionou, não terminou o jogo, mas teve uma lesão meio séria assim no joelho. E o Santos ficou nisso, sabe? Não teve muito. O Luan saiu só aos 20, o Orlando Ribeiro só aos 20 decidiu mexer, tirou o Luan. O Luan saiu bravo, não quis cumprimentar o técnico, mas de verdade, cara, o Luan não tava jogando nada, cara. Se ele não tem essa autocrítica, cara, talvez seja a frustração de não estar conseguindo desempenhar. Aí eu entendo, sabe? Era uma coisa que o Marinho tinha muito. E não tava, não conseguiu realmente, jogou mal. Segundo o GE, só o Natan, o Bauerman e o João Paulo se salvaram desse jogo. E eu diria que Bauerman foi bem, o João Paulo foi bem, o Natan foi bem. E fora eles, cara, eu não consigo dizer quem performou. Porque o resto foram todas atuações ok. O Lucas Pires, ok. O Luiz Felipe, ok. O Camacho, ok. Ou abaixo. Condição do Sanches, né? O Sanches esteve um pouco abaixo. O Luan, bem abaixo. O Ângelo também não teve bem nesse jogo, sabe? Muito enroscado, muito prendendo demais a bola. Uma coisa que me dói é que os laterais não passam, eles não dão opção, sabe? O Soteldo pegava a bola, o Lucas Pires parava para dar as opções, porque daí o Soteldo pode ir tanto para o fundo quanto para o corte. Só que se ele não passa, ele não tira a marcação, então era sempre o Soteldo contra dois. E mesma coisa na direita o Ângelo, sabe? O Natan não passa, não tem essa passagem do lateral, não tem opção nem de tocar e nem de tirar o marcador para ele poder cortar para dentro, sabe? Eu acho que tá faltando isso. Marcos Leonardo, coitado, preso, lutando, mas não deu para ver muita coisa. E, e é isso, sabe? Por um lado, foi um jogo onde o Santos não performou bem, mas por outro também não passou vergonha. Sabe, se a gente pensar que a gente jogou como uma das melhores equipes do campeonato, hoje o Internacional é o vice-líder do campeonato. Passou o Fluminense, né? O Fluminense perdeu para o Atlético Mineiro e
por consequência do resultado, o Inter passou e é o vice-líder, a gente não passou vergonha. Não foi um resultado tão terrível. Era um resultado que a gente já sabia que ia ser um jogo muito complicado. É um time que está bem arrumado pelo Mano. É um time assim que eles são agressivos em determinados momentos, sabe? Não é aquela coisa de agressividade o tempo inteiro marcação, mas quando eles eram agressivos, era um agressivo chato de cutucar e roubar bola, sabe? Tentar fazer o contra-ataque. E um time muito rápido, assim. Então, tipo, os jogadores já tocam a bola visando a frente para tentar definir. Então, o Santos está bem, o momento, né, das equipes, né, o momento do Inter, o Inter está relativamente bem lá, relativamente bem assim, o time bem arrumado lá para cima e a gente tipo passando por várias turbulências, tentando reencontrar um mínimo de futebol organizado. O Orlando Ribeiro tem esse mérito, o time tá um pouco mais organizado, mas a gente vai ter que ver mais evolução que nesse jogo a gente não viu. O que a gente tinha visto que contra o Palmeiras foi bem e não mereceu perder, e depois ganhou do Atlético Paranaense jogando um jogo bem bom, contra o Inter deu uma queda. Não sei se pelas mudanças. Eu não mudaria as formações, né? Então, tipo, o que o Santos levou contra o Atlético Paranaense, eu entraria talvez com o Soteldo no lugar do Luan. E só, sabe? Tipo, o Soteldo que é titular no lugar do Luan que jogou porque o Soteldo não estava disponível. Mas o Orlando Ribeiro também tá tentando dar moral para ver se recupera o Luan, dando moral para o Camacho, tentando fazer com que jogadores importantes se recuperem e assumam em seu papel, e dando moral também para o Ângelo poder jogar, começar jogando, evoluir, né? Que é o que a gente espera aí dos meninos da base também. Então eu tenho algumas restrições assim com as escolhas do Orlando Ribeiro. Eu teria ido com outra formação de uma forma diferente, mas ele fez a leitura, ele puxou para si a responsabilidade da estratégia jogar contra o Inter, coisa que eu não fiz, né? Eu não fiz leitura do Inter para saber se eu poderia, se eu talvez pensasse parecido com ele ali. E eu também não gostei da demora para trocar. Então, tipo, o Luan foi aos 20 e os outros jogadores foram aos 30 e pouco, sabe? Né? Demorou demais para mexer. Quando você vê que os jogadores não estão bem, cara, e que, sabe, não adianta ficar insistindo que às vezes não é o dia dos caras, sabe? Eles talvez não estejam com a intensidade, não estejam com o pensamento. Pelo primeiro tempo, até o Soteldo eu tiraria. Só que o Orlando Ribeiro tirar o Soteldo, ele tá dando um tiro no pé, né? Então eu entendo ele não tirar o Soteldo. No segundo tempo, o Soteldo apareceu um pouco mais. Então mas eu teria mexido já no intervalo, eu já teria tirado o Camacho, que estava com cartão, que era completamente compreensível, e entrado com o Rodrigo Fernandes, que também compreensível ele estar voltando e jogar um tempo só. Entraria com o Zanocelo no lugar do Sanches para dar mais intensidade, para aparecer mais no jogo, se movimentar, até porque um tempo do Zanocelo jogando talvez fizesse diferença. Tiraria o Luan, que já não estava bem, puxaria o Soteldo primeiro, colocaria o Lucas Braga para tentar explorar a velocidade, fazer a tabelinha lá com o Lucas Pires, que é bom jogador atacando e apoiando. Mas, como eu disse, eu não sou Orlando Ribeiro, não sou eu que tenho que tomar essa decisão, não sou eu que tomo. Então, paciência, perdemos. Pensando em médio prazo, a gente tem o Fernandes inteiro, o Zanocelo inteiro para o jogo contra o Atlético Mineiro, quarta-feira na Vila Belmiro. Então, interessante pensar por esse lado. Felipe Jonathan deve voltar a ser titular, então também está inteiro, porque não, nem viajou, né, por conta da suspensão. Tá, até o Auro entrou nesse jogo aí, para vocês terem uma ideia. Então, assim, em teoria, a gente tem alguns jogadores que vão estar mais inteiros. Então, talvez isso tenha pesado na estratégia do Orlando Ribeiro, pensando num jogo em casa contra uma equipe que, apesar de estar nas cabeças, não está num momento tão bom, né? Esse jogo contra o Fluminense foi importante, mas perdeu em casa para o Palmeiras e agora se impôs sobre o Fluminense, conseguiu ganhar, então subiu um pouco, mas é um time que não está tão bem. O Atlético Mineiro, sob o comando do Cuca, não está com números tão bons, então existe a chance da gente tentar fazer esses 3 pontos, e aí com dois jogadores importantes no meio de campo que acabaram sendo poupados aí nesse jogo. Eu acho besteira porque, assim, enquanto tem chance de ganhar, tudo bem. Tava 1-0 só pro Inter, a gente podia ter, de repente, empatado e tirado um pontinho, que já seria uma coisa extraordinária pra gente. Mas também tem que ver que o desenho do jogo ali, talvez hoje o Santos tentasse, não conseguisse criar uma chance real de gol, que foi meio que aconteceu no segundo tempo. Perdemos, triste, mais uma derrota pra gente ficar
acompanhando e sofrendo e pensando o quanto que a gente ainda precisa evoluir, melhorar bastante. Precisamos muito, principalmente pensando que ainda não estamos totalmente livres do rebaixamento, a gente está 7 pontos acima do primeiro time na zona de rebaixamento e 7 pontos atrás do primeiro time na pré-Libertadores. Então a gente está bem no meio da tabela. Como a gente falou, talvez esse ano, por conta de todas as dificuldades, ter um campeonato tranquilo seria ótimo. A gente está não no campeonato tão tranquilo, mas estamos aonde a gente projetava, meio de tabela. Então, se o Santos conseguir, para não cair, o que eu falei no vídeo do pré-jogo, 3 vitórias. A gente precisa de 9 pontos para fazer 46, 46 a gente não cai. Daí depois a gente consegue pensar em outras questões. Mas a gente precisa se impor contra times que, por mais que estejam desesperados, por mais que às vezes estejam se encontrando nessa fase do campeonato, se eles estão piores e em teoria são piores, a gente precisa também jogar para ganhar, se impor e trazer pontos, mesmo fora de casa, que é onde a gente não tem performado bem. É isso, galera. Obrigado para você que assistiu até o final. Peço desculpas pela tosse, ainda estou melhorando da amidalite. Peço desculpas aí pelo vídeo que eu acabei perdendo, já era para ter saído esse vídeo aí antes. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ative as notificações, tragam mais cientistas e muito obrigado por tudo. E quarta-feira, Atlético Mineiro, quarta-feira, 9h30 da noite, na Vila. Um grande abraço a todos e para cima deles.